Boa tarde, Peru. Deus os abençoe a todos. Hoje, junto com o nosso irmão Carlos Alberto Baena, como pastor-geral da igreja, e este servidor Andrés Carrilho, temos vindo para conseguir compartilhar esta grande bênção em um lugar tão formoso como este, onde, bem, temos capacidade para muitos crentes, e eu imagino que da próxima vez teremos mais cadeiras, porque Deus tem prometido crescimento. Amém, irmãos? E o tem tido, e parabéns, porque da última vez houve 1.500 pessoas, faz 4 anos, e hoje temos 3.500. Palmas para o Senhor, e palmas para vocês, e para todos os pastores que têm feito este trabalho tão bonito. Podem se sentar, irmãos. Também gostaríamos de lhes apresentar da comitiva que vem junto com a nossa irmã Maria Luísa, pedir o favor ao nosso irmão César Eduardo Moreno, se ele consegue vir aqui na frente cumprimentar a igreja. Vocês sabem que ele é o filho mais velho da nossa irmã Maria Luísa, é o administrador mundial da igreja e é um homem que os ama profundamente a vocês, e nós também o amamos muito por tudo que ele faz pela igreja. Irmãos, eu os cumprimento muito cordialmente. Que felicidade ver quanto tem crescido a igreja, irmãos. Eu sempre, bem, talvez os estudos bíblicos vocês tenham visto que isso é uma promessa que o Espírito Santo sempre tem feito, o crescimento da sua igreja. E o que contava o irmão Carlos Alberto agora, que faz 4 anos estavam 1.500 e que agora dobrou esse número de irmãos. Essa é uma família muito grande, irmãos. Que felicidade! Quando nós chegamos a qualquer igreja, em qualquer país, irmãos, chegamos e nos tratam como se fôssemos, como se nós tivéssemos morado com os irmãos a vida toda na sua casa. É uma felicidade, um trato tão alegre. Que felicidade, irmãos. Irmãos, e, bem, eu tenho 2 objetivos na minha vida, na igreja, e o primeiro é alcançar a vida eterna, e o meu outro objetivo é ser feliz. E na igreja eu já consegui esse objetivo. Muito obrigada, irmãos, e o Senhor os abençoe. Muito obrigada, irmão César. Deus abençoe, irmão. Obrigada por tudo, irmão. E irmã Ângela, por favor. Boa tarde, irmãos. Obrigada. Que essas palmas sejam para o Senhor e não para mim. Irmãos, no ano 2017, a Fundação beneficiou 259 mil pessoas e no ano 2018, a 720 mil pessoas. Isso quer dizer... Obrigada. Isso quer dizer que a Fundação, no 2018, cresceu um 40% comparado com o 2017. É formoso como Deus respalda a irmã Maria Luísa, já que Deus mostrou a ela que tínhamos que fazer algumas mudanças na fundação. Temos feito isso tal qual como ela tem nos indicado, e olhem como Deus tem feito crescer a fundação. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, irmãos, pelo trabalho que fazem para o serviço da obra de Deus e para as pessoas que não vêm à igreja também. Tudo que a fundação está fazendo. Agradecemos aqui a todos os voluntários. Onde estão os voluntários da fundação aqui no Peru? Uma salva de palmas para todos que colaboram na fundação. É um trabalho muito lindo que se faz. Isso ajuda ao próximo em muitas tarefas que faz tão formosa a Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno. Ficando em pé, então vamos dispor as nossas mentes, nossos corações, porque hoje aqui também vamos ter milagres, hoje aqui vamos ter libertados, hoje aqui vamos aprender mais doutrina, hoje seremos renovados, e a partir de hoje vocês verão mais e mais o crescimento para a Igreja do Peru. Bendito o nome do Senhor. Vamos cantar agora 2 coros.
E há um coro muito lindo que tem o título Põe azeite em minha lâmpada. O que, Senhor? Que tal se pedimos a Deus isso hoje? Que quando nossa irmã Maria Luísa ore, ou agora cantando, Deus venha e faça esse derramamento espiritual. Que se encham essas vasilhas ao 100%. Quem tem a vasilha pronta? Bem, glória a Deus, que Deus as encha. Quem quer aos 70%? Ao quê? 100%. Vamos cantar com a alma, combinado? Número 167. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. E sim, Senhor. E sim, Senhor. Desciende, Desce, Senhor. Bautiza, Senhor. Llena-nos de Nos ti, enche Senhor. de ti, Senhor. Hoje Hoje é o dia, Senhor. Temos sede, essa fome espiritual. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com o teu poder. E batiza, meu Deus. Enche-nos de ti. Que não haja ninguém descuidado, senão todos acordados espiritualmente, Senhor. Glória a Deus. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gracias, Louvado. Señor, Obrigado, por este momento Senhor, por tan este hermoso. momento tão formoso. Que vai ficar ainda mais formoso a partir deste momento, recebendo nossa líder espiritual, quem amamos com todo o coração, e quem Deus colocou, e por quem vieram as promessas do que é hoje a igreja e do que a nossa vida é hoje ao lado da nossa irmã. Vamos recebê-la, nossa irmã Maria Luísa. Claro que sim, que se ouçam essas palmas e que Deus os abençoe hoje a todos. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs aqui do Peru. Uma saudação para todos vocês, uma saudação com muito carinho. Também uma saudação muito especial para todas as pessoas, irmãos, irmãs e pessoas que vão nos assistir no vídeo no mundo todo. Uma saudação para todos vocês, os queremos, os amamos no Senhor. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade agora de cumprimentar alguns, de estar perto para olhá-los, para ver os seus rostos, para ver as suas almas. A alma que se vê nos olhos das pessoas. A alma que confia em Deus. O coração que ama ao Senhor. Então, bem, a todos vocês, os amo com todo o meu coração. Vocês são a minha família. Vocês são a minha família. Somos a família de Deus. Somos essa família que Deus vê e que Ele não está olhando nenhuma estratificação social.
Deus não está vendo se é da cidade, ou é do campo, ou é da montanha, da serra, da selva, de onde seja. São um coração. É um coração de um homem ou de uma mulher que ama a Deus. E Deus os ama. E por isso também nós temos que amá-los. E nesta tarde, bem, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui. E vamos lembrar que Deus existe. Vamos lembrar que Deus é em espírito. E que, por essa razão, nós não podemos acreditar em santos, nem em santas, nem em personagens especiais, nem em objetos, nem em animais, nem em plantas, nem nas árvores, nem nos lagos, nem nos mares, nem nos rios, nem nos agouros, nem em crenças, nem em costumes dos ancestrais. Nós já temos esquecido e temos que esquecer todas essas coisas, os que ainda acreditam ou confiam, porque Deus é Espírito e está em todos os lugares. Ele está aqui conosco. Ele não está tão longe como nos tinham ensinado na antiguidade. Na antiguidade nos ensinaram que Deus estava muito longe, mais além das estrelas, muito mais além dos planetas. É uma mentira. Deus está aqui tão perto de nós. Aqui na Bíblia e nos Salmos diz que Deus está ao lado direito, ao nosso lado direito. Diz que Ele é a nossa sombra. E como Deus é nossa sombra, bem, Ele não está tão longe. Ele está aqui e Ele está olhando o nosso coração. Olhando, vendo os seus pensamentos, conhecendo a sua forma de pensar, sua forma de acreditar, de confiar. Hoje, nos temos reunido aqui, neste lugar, de diferentes cidades ou povos, os irmãos aqui no Peru, e temos vindo aqui para honrar e glorificar a Deus, para agradecer ao Senhor pelos seus benefícios, para honrar ao Senhor, e também temos nos reunido para dizer a Deus quanto o amamos. É assim que nesta tarde, nesta hora que temos, vamos dedicar nossos pensamentos para Deus. Vamos dedicar o nosso coração e toda a nossa atenção para Deus, sem nos distrair. Porque Deus está aqui muito perto de você. Com certeza vocês têm vindo muitos doentes, com certeza muitas pessoas doentes têm vindo, talvez esperando que Deus faça um milagre. Sim, Deus vai fazer um milagre, mas o principal milagre que Deus faz é que nós possamos entender o seu caminho, a sua doutrina, para que continuemos neste caminho e possamos um dia alcançar a vida eterna. O restante, Deus o faz, o acrescenta dia após dia. A partir de hoje, por exemplo, vocês que vieram com desejo no coração, eu sei que Deus vai lhes conceder e a partir de hoje vai se realizar este milagre na sua vida, ou esses milagres vão se realizar em sua vida, e você continue em frente buscando esse Deus invisível, esse Deus em espírito e em verdade. Podem se sentar, irmãos. Agora sim, vamos começar com as perguntas nesta tarde. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Damos as boas-vindas à senhora ao Peru, aqui com todos os irmãos. Hoje é um dia de festa para o meu país, para o Peru, pela sua presença. A senhora é uma mestre, uma grande mestre que nos ensina cada dia, cada terça, cada sábado, nos ensina a ser melhores pessoas, melhores filhos de Deus, com essa força, com esse coração disposto que a senhora dá ao Senhor, nos ensina muito. Eu, particularmente, tenho aprendido muito e eu admiro e eu a amo no Senhor, irmã. Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas que estão em Apocalipse, capítulo 2,
versos 16 e 17. Sim, em Apocalipse 2. Sim, irmã. Irmã, posso fazer a... Sim, irmã. Sim. Portanto, arrepende-te, pois senão venho a ti imediatamente e pelejarei contra eles com a espada de minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Lhe darei uma pedrinha branca sobre a qual está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bem, irmã, eu gostaria que a senhora nos explicasse essas duas frases, irmã Maria Luísa. Também, irmã Maria Luísa, a esperamos em até Vitarte com os braços abertos. Muito obrigada, irmã, que Deus abençoe por sempre. Obrigada. Em Apocalipse, capítulo 2, que fala da mensagem a Pérgamo, a igreja em Pérgamo, e onde o Senhor envia uma mensagem lá ao pregador dessa igreja, mas lhe diz o anjo. Não lhe diz o pregador, mas lhe diz é o anjo que está ali pregando nessa igreja. No verso 13, por exemplo, capítulo 2, 13 diz: Eu conheço tuas obras e onde habitas. Onde habitas? Onde está o trono de Satanás. Quer dizer que lá, naquela cidade, Pérgamo, era uma cidade muito pagã, muito entregada ao pecado, à maldade, à idolatria e a todo esse tipo de orgias, de coisas ruins, de coisas que as pessoas faziam. E lá tinha se levantado a igreja do Senhor. Estava este pregador lá pregando e era muito difícil para ele pregar nesse lugar, porque reinava muito pecado. Por isso o Senhor lhe diz: Conheço onde tu habitas. Estás onde está o trono de Satanás, dizia o Senhor. Mas, diz Deus, mas isso não significa que se tu não estás cumprindo o trabalho como quero que o cumpras. Isso lhe dizia o Senhor. Diz, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morta entre vós onde mora Satanás. Então o Senhor lhe dizia, sim, tu tens sido fiel. Tens estado lutando, tens estado trabalhando, porque realmente nessa cidade é o trono do diabo. Aí onde está o pecado latente, e mora Satanás naquela cidade. Todo mundo peca, então para ti é muito difícil pregar a palavra. Ele diz no verso 14, mas tenho umas poucas coisas contra ti. Que tens aí aos que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então ele diz que, o Senhor lhe diz que ele estava tolerando essas pessoas que estavam fazendo o pecado que fez Balaão. Diz que essas pessoas o estavam fazendo na congregação, e este pregador não lhes dizia nada e lhes tolerava. Tolerava e não lhe chamava atenção, não os disciplinava, estava tolerando isso, e por isso Deus estava bravo com este pregador ali de Pérgamo. E depois lhe diz, no 16, portanto, arrepende-te, pois senão venho a ti imediatamente, quer dizer, morrerás pronto. Lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, quer dizer, a pessoa, ou homem ou mulher, que estejam dispostos para Deus, que disponham o seu coração e que desejem conhecer, aprender o caminho de Deus. Eles são os que lhes diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo aquele que dispõe o seu coração, ame a Deus, entenderá, compreenderá. O que não, não. Então diz, ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca e sobre ela está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quer dizer que essa pessoa que se arrepende e que busca o caminho de Deus e que se dispõe para Deus, diz que Deus lhe dá bênçãos. Lhe dá muitas bênçãos.
além das materiais, lhe dá bênçãos espirituais. E nessas bênçãos espirituais, diz que também lhe dá um nome novo. Nós vemos que o Senhor a nós tem nos colocado muitos nomes. Nos chama seus filhos, nos chama seus amigos, nos chama deuses, nos chama os filhos de Deus, a minha igreja, a Sião, a Jerusalém Celestial. Olhem quantos nomes o Senhor nos dá, com quantos nomes Ele nos nomeia. Então, diz que Ele dá um nome novo. Com certeza, algum dia, Deus permitirá que conheça esse crente, esse homem ou essa mulher que faz a vontade de Deus, lhe fará conhecer o seu nome novo que tem lhe colocado. Essa é a promessa do Senhor. Mas para obter essas promessas de Deus, temos que lutar e ser constantes e ser fervorosos e fazer tudo com reverência a Deus, com busca, com coração, com disposição do coração. Temos que reunir muitos requisitos para conseguir ter essa comunhão com Deus assim, tão perfeita. Nós estamos lutando dia após dia para alcançar estas bênçãos do Senhor. Essa é a nossa luta. Não desmaiemos, nem pensemos que nunca vamos consegui-lo. Eu penso que sim, vamos conseguir. Deus nos ajudará. E conseguiremos um dia ter essa comunhão com Deus. E conseguiremos um dia descobrir todos estes segredos que Deus tem para nós. Glória ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. Mas isso sim será em algum tempo não muito longe, que nós vamos viver essa vida de Deus aqui no mundo. Quantos apóstolos e quantos centos ou milhares de apóstolos ou de profetas ou de mestres ou evangelistas que Deus tem já reservados para levantar a trabalhar ao serviço do Senhor. E quando todos eles tenham se levantado, então o Senhor estará lhes revelando todos estes mistérios e estará lhes dando a conhecer os seus segredos e as suas bênçãos que Ele tem para cada um. Lutemos por ser essas pessoas, amém? Lutemos por ser esses mestres e esses profetas e esses evangelistas da palavra de Deus, da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Os crentes verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos. Glória ao nosso Deus. Continuemos adiante. Irmã Maria Luísa, com intenso carinho e com a batida dos nossos corações, damos a mais cordial das boas-vindas à Senhora, nossa querida pátria do Peru. Ao nos encontrarmos na sua presença, gostaríamos de lhe dizer que a Senhora é mestre, profeta de paz e felicidade, que cuida ensina e conduz aos homens e mulheres pelos caminhos de integridade, como uma estrela luminosa, fortalecendo aos fracos e levantando aos que caíram. Transmite a sabedoria do Pai para dirigir aos seus irmãos com a força que só Ele sabe dar. Aqui está o grande templo para adorar ao Deus Supremo da Luz por meio da sua feliz influência. Assim, as pessoas reverentes rendem culto ao seu Criador. Receba nossas amostras de carinho, querida irmã, e a convidamos a nos visitar a cuna do Império dos Incas, a cidade do Cusco, encravada nos imponentes Andes, junto à cidadela Inca de Machu Picchu. Muito obrigada. Sim, irmão. Vai fazer alguma pergunta, irmão? São. Irmã Maria Luísa, por favor, gostaríamos que a senhora nos oriente e nos diga qual deve ser o nosso posicionamento,
como devemos agir e nos comportarmos os irmãos da igreja diante da idolatria da igreja tradicional, os santos, as imagens, as festas e diante da idolatria e os costumes ancestrais, o pagamento à terra, aos sapos, que está tão enraizada, especialmente na minha terra natal, a cidade do Cusco. Muito obrigada, irmã. Talvez seja um pouco difícil para as pessoas que estão nesse contexto, não é? Ou nesse posicionamento, como diz o irmão. Mas, quando uma pessoa lê a Bíblia e Deus lhe fala e acredita ou entende, essa pessoa, eu creio que para essa pessoa não é nada difícil começar a mudar de opinião, começar a rejeitar e começar a abandonar todas aquelas coisas aprendidas desde tempos atrás. Porque isso tem vindo passando de geração em geração, desde a antiguidade. Mas no mesmo momento em que nós nos apaixonamos de Deus, vem uma transformação e uma mudança radical. Porque o Espírito de Deus é o que faz esse milagre no coração e na mente dessa pessoa. E talvez seja difícil, melhor pela crítica que possa receber. Pela crítica que possa receber da vizinhança, da comunidade, da família ou de outras pessoas, possa receber muitas críticas, mas que no coração, o Espírito Santo, quando Ele faz essa obra, essa mudança, essa transformação, Ele a faz radicalmente, de tal forma que a pessoa já não tem nada no seu ser que possa dizer: eu vou voltar atrás e outra vez eu vou continuar crendo nessas coisas, ou vou fazer, não é? Vou ir na igreja, mas também vou continuar ali acreditando nos meus ídolos, nas minhas tradições, nos meus rituais, em todas essas questões. Quando Deus faz o milagre no coração da pessoa, Ele o faz totalmente. E a pessoa fica totalmente libertada disso. Somente fica se no seu exterior é a crítica, ou o que as pessoas dirão, e que lhe critiquem. Mas não nos preocupemos por aquilo. Nós podemos continuar tendo essas amizades. Nós podemos conviver com essas pessoas, mas vamos dar para elas um bom exemplo. Vamos lhes demonstrar que já não somos as mesmas pessoas de antes, que já não somos as mesmas pessoas tristes e melancólicas de antes, que tínhamos que estar indo para consumir alucinógenos, para conseguir ter felicidade ou paz, que já vamos abandonar isso, porque Deus muda a nossa vida, porque o Espírito Santo tem me transformado, tem me tirado todo esse apetite. Então eu já sou livre de todas essas coisas. E as minhas pessoas vão me enxergar diferente e vão me perguntar: o que aconteceu com você? O que acontece que já não o vemos triste, melancólico? Já não vemos olhando até o horizonte como uma pessoa alienada na sua presença, como que você já é outra pessoa, você estava meditando antes e já não vemos assim. Você é feliz, alegre, aberto. O que aconteceu? E aí é quando nós começamos a dar testemunho, a falar e a dizer às pessoas: é que eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, estou conhecendo a Deus. Estou indo num lugar, eu me reúno, eu me congrego numa igreja. Estou aprendendo a conhecer a Deus. Tenho experimentado sentir a Deus em minha vida, no meu ser, e Ele está me mudando, está me dando paz, felicidade, alegria, e eu já não tenho que buscar nada, nem beber nada, nenhuma bebida, nem consumir nenhuma comida especial para ter paz e felicidade, porque já lá na minha igreja, onde eu vou, já eu tenho tudo lá, a felicidade eu a tenho, porque Deus vive, Deus existe. É aí onde começa-se a testificar de Deus, e começamos nós a dar um bom testemunho.
Então, irmão, parece que o irmão mora num lugar onde reinam todas essas tradições e crenças e religiosidade. Não se preocupe. Não se preocupe que você vai ser uma luz lá, naquele lugar onde habita. Por isso diz o Senhor. É por isso que nós lemos que seríamos luzes no mundo. Luzes é uma lâmpada que ilumina. É uma luz que ilumina na escuridão. Então, vamos ser essa luz. Você vai ser uma luz lá, para lhes ensinar as suas pessoas a serem felizes. Conheça a felicidade. A felicidade existe sim. Conheça. Deus é a felicidade. Deus é a nossa felicidade. Você não vai precisar proibir as suas pessoas que não façam isso ou aquilo. Você somente vai lhes dizer: eu os convido a ler a Bíblia. E quando queiram ir num lugar onde eu me congrego, ouvir ao Espírito Santo, ouvir a palavra profética do Senhor, ouvir profecia, vem comigo. Venha comigo e vamos para que Deus lhe fale. Nada mais. O restante Deus o fará. Eu não vou te dizer que não faças, não acredites, não confies, senão que é Deus quem faz os milagres. Somente convidemos. Convidemos essas pessoas. Somente os convidemos. Vá na igreja para que viva as experiências que eu tenho vivido. E nada mais. Não lhes critique, nunca os julgue, nunca murmure dessas pessoas, do que fazem ou do que acreditam. Somente convide e verá como Deus faz os milagres. E que bonito fosse que nós fôssemos assim, sábios, sabendo evangelizar e sabendo convidar as pessoas, respeitando o que eles fazem lá. E Deus é quem faz a obra e o milagre em todos. É isso. Esse vai ser o seu posicionamento de agora em diante, que com o seu exemplo, o seu testemunho, e que você os convide à igreja, isso é suficiente, nada mais. E assim, o nome de Deus terá que ser conhecido por muitos. Porque Deus existe. Porque Deus é vivo. Porque Deus se move. Porque Deus tem olhos, nariz, mãos, braços, Ele se move. Ele é um Deus vivo, de poder. Está em todos os lugares, onde quer que nós vamos, Ele está aí conosco. Ele não fica em nenhum lugar específico. Deus vai conosco. Glória ao Senhor. Outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda ao Peru novamente, a senhora e a sua comitiva. Que afortunados somos todos os que estamos aqui presentes e toda esta geração, irmã, que conseguimos contar com a sua presença física em meio de nós. Irmã, receba uma saudação muito especial da Igreja de Arequipa. Obrigada, irmã. Esperamos, irmã. Esperamos com os braços abertos a senhora. Se a senhora me permite, irmã, tenho uma pergunta em Êxodo sobre o chamamento de Moisés. Êxodo, capítulo 3, verso 11. Também no capítulo 4, verso 1, 10 e 13. Sim, irmã. Bem, irmã. Êxodo 3, 11. Podemos advertir, irmã, nos primeiros capítulos de Êxodo, a dúvida e desconfiança que sobre si mesmo tinha Moisés para realizar o trabalho que Deus tinha lhe encomendado. Como no capítulo 3, verso 11, onde diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Depois, no capítulo 4, verso 1, Moisés manifesta o temor que sente diante da desconfiança das pessoas ao dizer o seguinte: então Moisés respondeu dizendo: eis que não crerão nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu.
Da mesma forma, em Êxodo 4, verso 10, diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui homem eloquente, nem antes, nem depois que falaste a teu servo, porque sou lento na fala e lento de língua. Manifestando assim não ter as habilidades que tal trabalho requeria. E finalmente o temor e medo que tinha em Êxodo 4:13, quando diz assim: Ah, Senhor, rogo-te que envies aquele que tu has de enviar. No entanto, ao longo de Êxodo, conseguimos ver o avanço e o desenvolvimento pessoal de Moisés até se convertir no líder que foi. É por isso, irmã Maria Luísa, lhe peço nos aprofundasse sobre isto, fazendo ênfase nas pessoas recentes que querem servir ao Senhor, mas que muitas vezes têm temor e desconfiança das suas habilidades pessoais. Muito obrigada, irmã, que o Senhor a abençoe e respaldando naquele trabalho maravilhoso que faz. Então, a irmã, quando lê estes versos, ela pensa que Moisés tinha medo, era desobediente, não quis acreditar, não quis aceitar a Deus. Mas nós não podemos julgar Moisés dessa forma. Melhor, vamos considerar o seguinte: naquela época, Deus não se manifestava ao homem. Lembremos que o povo de Israel viveu no Egito 430 anos, sem Deus. Deus nunca se manifestou a eles. 430 anos são 430 anos, irmãos. Se nós vamos hoje em dia olhar esse número, 430 anos, olhem quantos séculos. Olhem que a história nos conta que por aí houve que estiveram aqui lutando contra os espanhóis, as pessoas, os que moravam aqui em Latinoamérica e que lutavam e que isso foi faz só 500 anos. Diz que no ano de 1500 vieram da Espanha, então nós vemos isso tão longe, tantos anos, 1400, 1500, que vieram descobrir esses países por aqui. E esse tempo foi o que os israelitas viveram lá no Egito sem Deus, 430 anos. Quando Moisés já é adulto e Deus lhe faz um chamamento, como ele não ia se angustiar? Como é que Moisés não vai se assustar, espantar, não é? Eu digo assim, que Deus lhe fale e lhe dê ordens e lhe diga a Moisés, vá para o palácio e fale com o rei. Se falar com o rei não era tão simples. Falar com o rei naquela época era muito difícil. Se o rei não estava de bom humor, e ele via uma pessoa e ele dizia que ele mandava ela morrer, então era muito difícil. Não se podia nem olhar ao rosto do rei. Todo mundo tinha que andar agachado porque ninguém conseguia ver o rosto do rei. Então Moisés, sabendo disso, disse, mas como o Senhor vai me mandar lá, onde o rei lhe dizer que deixe sair o povo de Israel? Moisés não tinha experiências com Deus. Não sabia que Deus falava, que Deus se manifestava. Ele não sabia que Deus tinha poder, que Deus era o que fazia todas as coisas. Ele não sabia, começava apenas a conhecer a Deus. E por isso foi esse temor, esse medo de Moisés. Por isso Moisés lhe disse, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sou capaz. Por que me escolhes a mim? Por que tem que ser eu que vá para o palácio? Como eu vou me apresentar diante do rei, Senhor? E Deus teve que convencê-lo. Deus teve que fazer milagres na presença de Moisés para que Moisés começasse a conhecer a Deus e começasse a acreditar e a confiar em Deus. E isso acontece conosco hoje em dia.
As pessoas estão confiando nos seres inanimados, as estátuas, os deuses de madeira, de ouro, de concreto, de muitos produtos. Mas as pessoas não tiveram experiências de falar com Deus, de conhecer um Deus vivo em espírito. E o dia que a pessoa tem uma experiência com Deus, se angustia. Outros ficam assombrados, outros se emocionam, outros ficam felizes, porque não tinham esse costume, porque não sabiam o que era ter comunhão, contato com o Deus vivo e de poder. Isso aconteceu com Moisés. Nós não vamos julgá-lo, não vamos considerá-lo. E Deus se manifestou. O que Deus está fazendo hoje conosco também? Deus está se mostrando. Nosso Deus tem se... Eu digo que Deus se mostrou na minha vida desde faz 50 anos, que é quando Deus começou a me falar e a me fazer promessas e eu comecei a conhecer a Deus. Hoje em dia, posso dizer que conheço ao Senhor. Conheço ao meu Senhor. Não o conheço em plenitude, mas conheço ao Senhor. Então, sei o que Deus quer. A igreja, nós, vivemos estas experiências. Alguns já conhecemos ao Senhor, outros estão começando a conhecer a Deus. E até que nós não conheçamos a Deus de verdade, não conseguimos enfrentar-nos a uma realidade. Senão que sempre teremos dúvidas, temores, angústias. Pensamos que vamos falir. Isso é normal. Assim que Moisés, não temos que julgá-lo. Ele não foi culpável. Ele tinha toda a razão. E Deus lhe fez milagres para que ele acreditasse. E ele, no final, se convenceu. No final, compreendeu. E ele começou a conhecer a Deus. Nós também hoje, para acreditar no Senhor, para acreditar neste Deus poderoso. O que Deus tem feito em nossas vidas? Milagres, curas, milagres, sinais. Tem nos resolvido a vida, tem arrumado nossos problemas, conflitos, tem nos guardado, tem nos protegido do mal, nos dá felicidade, nos dá o Espírito Santo, falamos em outras línguas, temos dons espirituais. Tudo isso, Senhor, o tem feito hoje para nos convencer, para que nós acreditemos nele, confiemos nele e publiquemos que ele existe. Preguemos a palavra do Senhor. Isso é o que Deus faz. Ele se manifesta e se mostra ao homem. E hoje em dia, nós o mesmo. Ele nos manda e nos diz, faça isso ou faça aquilo. E nós dizemos, ai, Senhor, eres tu ou é a minha carne? Ou é a minha emoção? Então, não estou pecando por aquilo. Porque Deus sabe, sim, Ele é humano e está duvidando se sou eu quem lhe fala ou é a sua carne ou as suas emoções. O Senhor sempre tem tido misericórdia, tem misericórdia de nós, como teve com Moisés. Mas nós não vamos julgar Moisés, que porque ele não acreditou num primeiro momento, depois que passaram 430 anos que Deus nunca se manifestou neles. E já chega Deus a Moisés lhe falando e lhe dando ordens. Bem, como Moisés não ia se assombrar nem angustiar dessa responsabilidade que Deus ia lhe dar? Mas para que nós percebamos, irmãos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, que naquela época Ele falava a Moisés e se mostrava com milagres, sinais e prodígios, e hoje o Senhor é o mesmo que se mostra a nós com milagres, prodígios e sinais também. A honra da glória seja para Deus. Outra pergunta. Irmã, boa tarde. Eu a cumprimento no amor cordial do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a senhora me permite conseguir contar um testemunho que acabou de acontecer agora. Eu, antes de vir ao estudo bíblico, os meus óculos tinham quebrado na parte das duas pernas dos óculos e eu estava muito preocupada porque eu dizia, não vou conseguir enxergar, não vou conseguir presenciar como eu deveria o estudo bíblico. E eu estava muito nervosa e antes que eu entrei eu disse, Deus, por favor me ajuda e me permite poder desfrutar da nossa irmã Maria Luísa. Então eu, antes de vir,
os meus olhos começaram a coçar. E eu disse, Deus, me doe, não vou conseguir enxergar. E eu estava muito angustiada. E até um momento antes que a senhora nos cumprimentasse, que passasse pelo corredor, eu comecei a ter vontade de chorar como eu nunca tive antes. E eu disse, meu Deus, por que eu tenho tanta vontade de chorar, não é? E agora eu posso dizer que eu enxergo, que eu estou totalmente... Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar porque eu uso óculos desde que eu tenho 9 anos. Eu tinha dificuldade para ir na universidade, eu não enxergava o quadro. E agora que eu consiga enxergar como deve ser, eu agradeço a Deus, não é? Eu agradeço a Deus e estou maravilhada. E é como Deus me disse em profecia, que eu ia me regozijar, eu ia ver o seu poder, e hoje eu tenho visto. Então você está enxergando sem os seus óculos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bem, é isso que Deus faz. É isso o que o Senhor faz para se mostrar a nós. Porque Deus quer se mostrar a nós. Deus quer que as pessoas acreditem que Ele vive, que Deus existe. E por isso Ele faz esses milagres. A irmã agora, como vai duvidar da existência de Deus? Se quem ou qual poder humano vai fazer um milagre desses? Somente nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus, porque é a forma como conhecemos as maravilhas de Deus. E o Senhor merece uma salva de palmas. Merece muitas salvas de palmas. O Senhor merece a honra e a glória. Deus merece que nós abandonemos todas aquelas coisas ruins, que nos sacrifiquemos por lhe honrar, por lhe buscar, por lhe dar a honra, agradecer-lhe, louvemos o seu nome, glorifiquemos ao Senhor. Não esqueçam ler a Bíblia. Diariamente, tire tempo para ler a Bíblia. Lá naquele lugar onde você esteja, lá, embaixo das árvores, na selva, embaixo de uma casinha de palha, quiosques, não sei, lá onde você esteja, sente-se, leia a Bíblia, fale com Deus e Ele estará lá lhe ouvindo. Bem, seguimos adiante. Sim, irmão. Irmã, boa tarde, que o Senhor abençoe. Gostaria de lhe fazer uma pergunta da Bíblia, que está em 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Sim, irmão. 1 de Pedro 1, do 13 ao 15. Amém, irmã? Portanto, estai com a mente preparada para a ação. Sede sóbrios e esperai por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância. Porém, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. A senhora irmã sempre nos incentiva a ter uma boa maneira de viver. Então, com esse amor no Senhor, gostaria que nos amplie com exemplos e ilustrações a boa forma de viver de um crente na igreja do Senhor. Bem, 1 de Pedro 1,13. Portanto, estai com a mente preparada. Quer dizer que o nosso entendimento o temos que alimentar, prepará-lo com a meditação da palavra de Deus. O entendimento é aquilo que temos de entender e compreender todas as coisas. Entender e compreender a nossa existência, a existência dos outros, do mundo, da natureza, de tudo. É esse o entendimento, conseguir entender, raciocinar, captar, entender tudo que está ao nosso redor e tudo aquilo ainda que não está ao nosso redor. É esse o entendimento. Mas aqui diz que nós temos que colocar esse entendimento também para a obra de Deus, não somente para o mundo e as suas coisas, senão para as coisas de Deus. Nosso entendimento, prepará-lo primeiro para entender os caminhos de Deus.
meditar nos caminhos de Deus, praticar e fazer a vontade de Deus. E o entendimento o exercitamos lendo a Bíblia e conhecendo a Deus em todas as suas fases. Como Deus de amor, como Deus de fogo consumidor, como esse Deus enérgico, rígido, como esse Deus simples, humilde também, que ama, e assim dessas fases conhecer o nosso Deus, lendo a Bíblia e olhando como Deus trata as personagens, aos que fazem o bem e aos que fazem o mal. Cada um recebe um trato e nós nos colocarmos num posicionamento em qual? No posicionamento onde as personagens fazem o bem e recebem benefícios, ali eu também vou me posicionar. Isso é estar com a mente preparada para a ação. Sede sóbrios, ser prudentes, moderados e esperai por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, como filhos de Deus, obedientes. Diz que não vos amoldeis aos desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância. Na ignorância, nós tínhamos muitos desejos e nós fazíamos muitas coisas para nos satisfazermos. Mas agora, conhecendo a Deus, esperamos que seja Deus quem nos satisfaça com tudo o que Ele queira e tenha para nós. Já nós não vamos buscar nossa própria satisfação no mundo, e menos com o pecado. Esperemos no Senhor. Diz no 15, porém, assim como aquele que vos chamou é santo, quer dizer, com Deus, sede também vós santos, porque Deus é santo. Então diz que nós também devemos ser assim. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. É isso, nos afastarmos do mal. Nos afastarmos do pecado, da maldade, da inveja, da ambição, da cobiça, da soberba, da vingança, dos rancores, do ódio, do orgulho, das vaidades, das idolatrias, das fornicações, dos adultérios, dos roubos, dos homicídios, dos sequestros, etc. Nos afastarmos de todas essas coisas. Então vamos nos convertir em seres santos. Porque nos afastamos, então já somos santos, e diz o Senhor, sede santos, como eu também sou santo. Afastados do mal. É isso que Deus quer. É isso que o apóstolo Pedro aqui ensinava. E é isso que hoje o Espírito Santo também nos ensina. Sempre Ele está nos ensinando, lembrando-nos todas essas coisas e nos guiando. Agradecemos ao Senhor pelo seu Espírito que está conosco. Bem, outra pergunta. Sim, irmão? Sim. Sim, irmão. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Boa tarde, todos os irmãos. É promessa de Deus cumprida o estar aqui presente e fazer uma pergunta. Irmã Maria Luísa, antes que tudo, gostaria de agradecer a Deus pela sua imensa misericórdia ao ter me trazido a mim e aos meus, a sua igreja verdadeira, onde Ele se manifesta com poder e por meio dos dons espirituais. E também quero manifestar à senhora, irmã Maria Luísa, o meu agradecimento, respeito e admiração pela sua coragem ao ter aceitado o trabalho que nosso Senhor Jeová, Deus dos céus, encomendou, de pastorear o seu povo. Trabalho, irmã, que a senhora vem realizando como uma verdadeira obreira diligente e qualificada. É por isso que nosso Deus a chama sua serva amada. Irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, se a senhora me permite, eu tenho uma pergunta ao respeito de um tema que está em 2 livros da Bíblia. Primeiro, em Mateus 5, versos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que alumie todos os que estão em casa. Assim brilheis vossa luz diante dos homens, de tal modo que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.
E o segundo texto está em Colossenses, capítulo 3, versos 3 e 4. Porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmã Maria Luísa, gostaria que me explicasse por que, como que em Colossenses fala de estar escondidos, se em Mateus fala que temos que não nos escondermos, senão alumiar. Muito obrigada, irmã Maria Luísa, e que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continue abençoando-a. Obrigada, irmã. Bem, Mateus 5, 14. Disse o Senhor Jesus: Vós, estava falando aos apóstolos, sois a luz do mundo, a luz que ilumina. Nós aqui falamos das luzes, que temos que ser luzes, que temos que ser luz que ilumina, o nosso testemunho, o nosso bom testemunho, bom exemplo. É essa luz que somos. E se iluminamos é que estamos dando bom exemplo, bom testemunho às pessoas, e as pessoas então vão seguir o nosso exemplo. As pessoas vão se admirar de ver a nossa boa vida, nossa boa forma de viver, sem pecado, senão em santidade. E diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama ou algum lugar onde não ilumine, senão que diz que essa luz há que colocá-la no candeeiro. Diz que assim seja a nossa luz, que assim seja o nosso exemplo, o nosso testemunho. Nós não temos que nos envergonhar de Deus, de ter acreditado em Deus, de seguir o caminho de Deus. Não temos que sentir vergonha diante dos homens, diante da família, diante dos vizinhos, nos envergonhar que somos cristãos, nos envergonhar que temos crido no Senhor, que vamos na igreja. Porque nós temos que demonstrar a nossa verdadeira identidade espiritual às pessoas. Mas se estamos dando mau testemunho, é melhor se esconder. Se você vai na igreja, diz que é crente, diz que é filho de Deus, e está dando mau testemunho, está pecando, é melhor que se esconda, porque que vergonha. Então, se você está dando bom testemunho, bom exemplo, vivendo uma vida reta com o Senhor, e você prega as pessoas e diz, eu sou crente, vou à igreja onde Deus fala, lá se manifesta Deus, o Espírito Santo nos fala, está o dom da profecia, Deus nos fala, eu sou dessa igreja. Então, não tenho por que me envergonhar, porque eu estou dando um bom exemplo, e ninguém vai ter que zombar de mim, nem me dizer, mas você vai nessa igreja e olha a vida que leva, uma vida de pecado. É isso. Então, é isso que Deus quer aqui, o Senhor Jesus ensinando. Vocês têm que dar bom exemplo, bom testemunho, ser como uma luz que ilumina, porque a luz se coloca na parte de cima para que ilumine, assim como essas luzes que temos aqui, que estão aqui em cima, para que iluminem. Então, essas luzes nós não vamos colocá-las aqui no chão, porque senão não vão nos iluminar. Então, diz o Senhor, é assim o seu testemunho. É assim a boa forma de viver que vocês precisam ter, sem pecado, como uma luz que ilumina. É isso. E aqui, quando a irmã lê em Colossenses, que falou no capítulo 3, do 3 ao 4, que a irmã lê, diz, porque morrestes, quer dizer, os crentes em Cristo Jesus, os que se convertiram a Cristo, morreram para o pecado. Então, como morreram para o pecado, agora a vida desses crentes está escondida com Cristo Jesus, em Deus. Quando Cristo se manifeste, diz, então todos serão manifestados com Cristo em glória, nos dando a entender que nós, os que temos nos convertido ao Senhor, já estamos escondidos com o Senhor. Já o Senhor disse, vocês já pertencem ao meu reino. Eu vou os tê-los aqui guardadinhos, escondidinhos do mundo, para que já vocês não participem nos pecados do mundo, para que já não venha o inimigo, o diabo, a destruí-los ou a roubar a sua salvação.
Eu os protejo, os guardo, os tenho comigo. Isso é o que se diz, o que significa estar escondidos com Cristo Jesus. Que Ele está nos guardando, está nos protegendo do mal, para que ninguém venha nos roubar nossa vida espiritual e menos a nossa salvação. Então, é já muito diferente o que significa Colossenses com o que limos em Mateus. Que aqui já o Senhor nos guarda e nos protege do diabo, do inimigo, para que não nos contamine. Mas em Mateus, o Senhor Jesus diz: vocês são luz que ilumina as pessoas para que evangelizem e as pessoas acreditem pelo seu testemunho. Acreditem que verdadeiramente vocês têm encontrado o caminho de Deus. Vamos com uma última pergunta de hoje, do dia de hoje. Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, que a senhora tenha uma muito boa tarde. Agradeço a Deus por me conceder esta bênção tão formosa de conseguir lhe fazer uma pergunta à senhora. E lhe desejo que a sua estância no Peru seja de muita bênção para a senhora, para a sua digna comitiva e para todas as igrejas do Peru. Irmã, a minha pergunta está no livro de Mateus, capítulo 13, verso 10 e 11. E Mateus, capítulo 15, versos 11, 15 e 16. Posso ler, irmã, se a senhora me permite? Sim, irmão. Sim, irmão. Mateus 13, a primeira leitura? Mateus 13, versos 10 e 11. Sim. Então, aproximaram-se os discípulos e disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus capítulo 15, verso 11, 15 e 16. E chamando para si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus disse: também vós estáis ainda sem compreender? Irmã, gostaria que nos explicasse com a sua sabedoria por que Pedro, tendo-lhe dito Jesus a ele e ao restante dos discípulos, que a eles o Senhor lhes tinha dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, Pedro pediu a Jesus que lhe explicasse uma das parábolas? Irmã, isso quer dizer que não todos os discípulos o Senhor lhes revelou os mistérios do reino dos céus? E além, lhe agradeço pela sua resposta, irmã, e que o Senhor abençoe grandemente. Bem, irmão, obrigada. Bem, difícil é entender todas as explicações. Por exemplo, hoje temos feito estudo bíblico. Tem havido muitas perguntas, muitas respostas. Eu acho que não tudo ficou na memória. Porque consegue se lembrar de alguma coisa, mas se esquece de outra. Fica talvez a essência no coração, a essência. Mas todas as respostas não. Se esquece, isso é normal, isso é natural. Assim acontecia com os apóstolos, o Senhor lhes ensinava, lhes explicava, e eles entendiam alguma coisa e o outro já esqueciam e tinham que voltar a pedir a explicação. Nós devemos olhar que, por exemplo, o Espírito Santo, na igreja, quando nos fala o Espírito Santo, nos dá a profecia. Vocês têm notado que o Espírito Santo sempre nos diz quase a mesma coisa? Perceberam que quase a mesma coisa o Espírito Santo nos diz? Sempre nas profecias nos diz o mesmo. A mim, por exemplo, até o dia de hoje, o Espírito Santo me diz que eu leia a Bíblia. E eu digo, sim, tem que ler a Bíblia porque se esquece muitas coisas. E nas profecias o Senhor sempre me diz o mesmo. Confia. Acredita, não temas, não duvides. Lembra que eu vivo, lembra que eu existo, que eu posso fazer os milagres. Espera em mim. Isso nos diz o Senhor e nos esquecemos. E depois tem Deus que nos lembrar novamente. Bem, os apóstolos naquela época,
O Senhor lhes ensinava tantos mistérios, lhes ensinava tanta doutrina, lhes explicava, mas era tanta doutrina que era impossível guardá-la no entendimento e se esqueciam. E por isso era que os apóstolos lhe perguntavam, novamente lhe perguntavam, Senhor, mas me conta, mas me explica, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Mas, Senhor, por quê? Pedro quis defender ao Senhor Jesus Cristo em um momento que vieram a persegui-lo os soldados romanos. E diz que Pedro cortou a orelha de um deles para defender ao Senhor. E o Senhor lhe disse que não fizesse isso, que não era necessário. Ele disse ao Senhor, Pedro, tu vais me negar 3 vezes. E Pedro, bem, diria, não, claro que eu não vou negá-lo. Como vou negar o Senhor? Isso não deve ser assim. Eu não. Ele não quis aceitar, ele não quis acreditar. E quando aconteceu, quando perguntaram a Pedro pelo Senhor, e ele esqueceu. Já tinha esquecido que o Senhor tinha lhe dito que ia o negar 3 vezes. Ele esqueceu de tal forma que ele negou ao Senhor. Depois alguém lhe fez outra pergunta e por segunda vez negou ao Senhor. Depois, na terceira pergunta que lhe fizeram, esqueceu e negou ao Senhor. E no momento que ele o negou, lembrou que já o Senhor tinha lhe dito que ia o negar 3 vezes. É para que percebamos que nós não podemos relembrar tanto, guardar tantas coisas aqui, e por isso temos que estar repetindo e repetindo e repetindo. E é por isso que temos que ler a Bíblia uma e muitas vezes. Temos que ver os estudos bíblicos e, inclusive, repetir os estudos bíblicos várias vezes. E várias vezes que você repita os estudos bíblicos para vê-los, você encontrará coisas novas, coisas diferentes. Vai aprender uma coisa nova. Por isso que o Espírito Santo sempre nos diz o mesmo, nos repete, porque Ele sabe que a nossa capacidade humana não pode guardar todo o conhecimento, toda a doutrina, tudo o que se aprende, o que se ensina. Assim somos. E então é por isso que temos que estar constantemente fazendo quase o mesmo o tempo todo. Porque é essa a única forma que nós vamos nos alimentando. Esse é o nosso alimento, o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Constantemente estar orando, constantemente estar louvando ao Senhor, glorificando a Deus, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Falando com o Senhor tantas coisas, escutando a doutrina, os ensinamentos, os estudos bíblicos, uma constante até o dia que nós morramos, até esse dia. Bem, então não nos cansemos, nem critiquemos as pessoas, porque nós também vai nos acontecer o mesmo. Bem, agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus nesse dia e como vocês veem, irmãos, que o Senhor desde o primeiro momento começou a fazer milagres e dar bênçãos a cada um. E a irmã que testificou que não enxergava e que agora estava vendo sem os seus óculos, glória ao Senhor, agradecemos ao Senhor, que milagre tão bonito. É formosa a obra do nosso Deus. Sim, irmão. Irmã, muito obrigada pela sua misericórdia. Levantei a mão, já não estava no programa, mas aqui estou. Quero lhe dizer uma coisa, irmã, a senhora é a toda a congregação. Sinto um amor muito grande pela senhora. Escutei com grande atenção como a senhora se dirigiu a este povo que tem fome e sede da palavra de Deus, e a senhora é a portadora daquilo. Bem-vinda, irmã, a este país. Bem-vinda a senhora e toda a sua comitiva. O meu amor pela senhora se estende a toda a sua comitiva, a todos os meus irmãos que teve a oportunidade de dar as boas-vindas também ao salão. Obrigada pela misericórdia que Deus faz comigo. Obrigada. Quero também lhe dizer mais uma coisa. Testifico em uma só linha, irmã, que se não houvesse sido pelo Senhor, a minha alma houvesse se perdido, como dizem os cânticos de louvores ao Senhor. Por que eu o digo? O digo assim, irmã, em uma linha, pelo desconhecimento. E se eu tinha desconhecimento, eu ia contra as coisas de Deus. Hoje não faço isso. Hoje ouvi com muita atenção a revelação
que a senhora tem feito por meio do estudo bíblico no Salmo 50, e eu disse bem claro no verso com o que eu fico. Temos que entender a vontade de Deus, temos que entender o chamamento. E uma vez que identificamos que estávamos indo contra as coisas de Deus, se colocar em ordem com Ele. Dessa forma, nós vamos conseguir a sua graça. E é exatamente isso, irmã, da graça que eu quero perguntar. Vou me referir à graça de Deus do que está escrito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a citação bíblica que eu, neste momento, quero mencionar e descrever está em Oséias, o livro do profeta Oséias, no capítulo 14, verso 4. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Oséias, capítulo o quê? Capítulo 14, verso 4. Sim, diz o verso: Eu sararei sua apostasia, amá-los-ei de bom grado, porque minha ira se apartou deles, da desobediência do povo que ele amava. Então, irmão, vemos nesta citação bíblica o que eu fazia referência, é pela sua graça. Então, essa graça dada como favor no Antigo Testamento, mas identifico que no Novo Testamento temos outra citação bíblica que fala da graça, dessa mesma graça, e está no livro do Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 17. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Diz a citação bíblica: Pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Jesus Cristo está se manifestando com a sua graça a todos nós, a todo este povo nesta nação santa, conformada, composta por todos os aqui presentes por meio da Senhora, irmã. O Espírito de Deus está na Senhora, colocado por Deus, promessa de há mais de 50 anos aproximadamente, e aqui o vivemos, e por isso eu agradeço a Deus por esta obra maravilhosa, irmã. Eu quero, para terminar, porque tratava-se de uma consulta ou de uma pergunta, que a Senhora nos aprofundasse para mim, para a edificação, porque o Senhor tem me prometido e tem me convocado para pregar a sua palavra, e eu tenho aberto meu coração, porque Ele salvou a minha vida. Eu teria me perdido, mas estou aqui para servi-lo, e eu me coloco à sua disposição. E todo dia da minha vida, quando eu agradeço o alento que me permite contemplar com os meus sentidos, com o meu coração, que eu tenho um dia mais de vida, eu me preparo para que aquilo aconteça na minha vida e me somar. Deus abençoe, irmã, e obrigada pela resposta que vai me dar. Obrigada, irmão. Obrigada e que Deus abençoe. Obrigada. Eu parabenizo porque o Senhor é um grande leitor e esquadrinhador da palavra de Deus. Bem, irmãos, vamos estar em pé, ficando em pé, vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar um coro ao Senhor. Sim, vamos cantar esse coro que diz: Grande é Jeová e digno de ser louvado. Grande es
a honra e a glória para o nosso Deus. Podem se sentar um minuto? E eu não entendi, ó irmão. No final, você fez uma pergunta ou fez um comentário? Obrigada novamente por tão boa disposição que mostra o meu coração. Sim, irmão, sim. Tudo o que eu disse, irmã, é um testemunho. E eu fecho com a pergunta que eu fiz. A pergunta estava para a minha edificação, mas vamos dizer assim, o que você pergunta é que a graça foi para quem? Para as pessoas do Antigo Testamento ou para as pessoas do Evangelho de Cristo Jesus? Agradeço perpetuamente o amor de Deus, irmã. Nos aprofunde, por favor. Ah, tá, sim. Bem, na antiguidade, Deus deu muitos prêmios e muitas bênçãos ao povo de Israel. E Deus lhes deu de graça muitas coisas, mas essa graça que fala no Evangelho de Cristo é uma graça diferente. Aqui o irmão disse que lêssemos em Oséias capítulo 14, quando diz Deus, estamos em Oséias, que é o Antigo Testamento, e eles profetizaram para o futuro. Os profetas profetizaram para o futuro, que era Cristo Jesus, era o futuro. E aqui no capítulo 14 de Oséias, do profeta Oséias, diz: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque teu pecado é que te tem feito tropeçar. Então diz, Israel pecou e caiu da graça de Deus, caiu do perdão de Deus, caiu do amor de Deus. Então no verso 2 lhe diz, levai convosco palavras de súplica e voltai-vos para o Senhor, quer dizer, orem, se voltem a Deus, peçam perdão a Deus, se arrependam. Tira toda maldade, diz, e aceita o que é bom, e te ofereceremos no lugar de carneiros a oferta de nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não montaremos em cavalos, nem nunca mais diremos a obra de nossas mãos, deuses nossos, porque em ti o órfão achará compaixão. Então eles estavam lhe dizendo, se arrependam e não vão atrás de deuses alheios. Então no verso 4 diz, se vocês se arrependem, ele estava lhes dizendo, se vocês se arrependem e pedem perdão a Deus, então Deus dirá, eu sararei sua apostasia. Diz Deus, eu lhes responderei, se arrependem, olhe o que eu vou lhes dar. Eu sararei a sua apostasia, amá-los-ei de bom grado. Mas é que este bom grado, esta graça era do futuro, o Evangelho de Cristo. Então diz, eu sararei sua apostasia, amá-los-ei de bom grado, porque minha ira se apartou deles. Então diz, eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e estenderá suas raízes como o Líbano. Seus ramos se estenderão e sua beleza será como a da oliveira. É a igreja de Cristo. E a sua fragrância é como o Líbano. Os que habitem à sua sombra voltarão a fazer crescer o trigo e florescerão como a vide. Quem? A igreja de Cristo. Seu aroma será como o do vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu que ver com os ídolos? Eu atenderei e olharei por ele, e eu serei como o cipreste frondoso. De mim será achado o teu fruto. Ele que seja sábio compreenda essas coisas. Ele que é prudente as entenda, porque os caminhos do Senhor são os retos, e os justos, a igreja de Cristo, andarão por eles, mas os transgressores tropeçarão neles. Esta promessa que o Senhor estava lhes fazendo, que sim, Ele iria dar essa bênção à sua igreja, no futuro, a igreja que Cristo ia formar. Por quê? Porque o povo de Israel pecou, Judá pecou, Jerusalém pecaram, e eles perderam a graça divina, perderam a salvação, perderam a bênção de Deus. E Deus lhes disse que Ele sim ia dar essas bênçãos, mas para o futuro, para a sua igreja. Aqui está falando da igreja, dos crentes em Cristo Jesus. Então já por isso em João, quando você lê que diz, a lei foi dada por mão de Moisés, mas a salvação pela graça que foi dada por Cristo, unicamente por Cristo Jesus foi dada essa graça. O povo antigo não desfrutou dessa graça, desfrutou das promessas, mas as promessas as desfrutaram a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso. Bem, que fique claro. Vamos estar orando. Irmãos, vamos orar.
Vamos orar e dizer ao Senhor que se manifeste com milagres, com sinais, prodígios. Vocês têm vindo hoje, alguns carregados de tribulações ou de enfermidades, de tristezas. Este é o momento para pedir ao Senhor que Ele esteja, como Ele está aqui conosco, que o Senhor coloque a sua mão na nossa cabeça, no nosso coração, na sua doença, onde você acredite que sente a tristeza, a dor. Peça ao Senhor, nosso Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado e se você confia, e se você dispõe o seu coração, quer amar a Deus, então Deus fará um milagre na sua vida. Assim que vamos estar orando e estamos louvando ao Senhor e também tenhamos tomar um minuto de louvor para o nosso Deus, para pedir o espiritual, o batismo com o Espírito Santo, para pedir os dons espirituais. Uma vez que você peça ao Senhor a sua petição, vamos estar louvando ao Senhor por um minuto, para que Deus envie o poder do alto e o Espírito Santo venha a nós. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, en este momento estamos aquí delante de tu presencia. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos estás rodeando, Señor, que estás a nuestro lado, que nos estás escuchando. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada persona, sobre cada ser, cada hombre o cada mujer, cada niño, cada anciano, quien quiera que sea. Extiende tu mano poderosa, milagrosa, haciendo milagros y señales. Bendiciendo, Señor, a cada uno, libertando a cada uno, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras, las ligaduras del diablo, quitando las maldiciones del diablo, quitando, Señor, las brujerías, las hechicerías, quitando todo lo malo, todo aquello que las personas puedan sentirse en este momento atados y que en su vida haya sido una vida de tristeza, de miseria, de dolor, por causa de las ataduras, por causa de las trampas de la esclavitud del diablo. Destruye, Señor, esta obra del maligno, rompe estas cadenas y corta estas trampas malignas en cada uno. Liberta, Señor, y dales bendición y dales sanidad en sus cuerpos. También las enfermedades físicas, Señor, las sanidades que son enfermedades incurables, Señor. Haz sanidad en cada persona, en cada ser, y liberta y bendice a cada uno, y que también tu Espíritu Santo venga, descienda sobre cada corazón, sobre cada mentalidad, sobre cada vida, y que el Espíritu Santo venga y repose en cada persona, Señor, para que ellos sientan tu presencia, para que ellos sientan la presencia del Espíritu Santo, para que ellos sientan que los dones espirituales descienden en cada uno. Señor, liberta y limpia a cada ser, limpia a cada persona, bendícelo, Señor. Envía, Señor, poder de lo alto, envía tu poder de lo alto, envía y manifiéstate, Señor, en cada persona. Manifiéstate, liberta, Señor, limpia, Señor, da alegría y dales gozo a cada uno, Señor. Da alegría para que cada uno te alabe, para que cada uno te glorifique, para que cada uno alabe tu nombre. Da bendición a cada uno. Muestra, Señor mío, tu poder en este día. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre Celestial. Manifiéstate, Señor, con los dones espirituales, con el bautismo con el Espíritu Santo, Señor. Manifiéstate, Señor, con tu poder. Envía tu poder, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Desciende el poder del Espíritu Santo, Señor. Desciende los dones espirituales. Manda poder de lo alto, fuego de lo alto. Fuego desciende del cielo. Fuego desciende, mi Señor. Bautiza, Señor, con tu Espíritu. Dales dones espirituales, Señor. Da entendimiento. Dales inteligencia, dales sabiduría, dales conocimiento para que ellos puedan entender y comprender tus caminos y puedan recibir tus bendiciones. Gracias, mi Señor. También, Padre Santo, todas las personas y los hermanos que nos ven en el video también, que reciban tu bendición, que reciban la sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu, la sanidad física, que tú los sanes, los libertes, los limpies de toda enfermedad, de toda dolencia, que tú cortes todas las trampas malignas,
Guarda y protege a las personas de accidentes, de peligros, de todo mal, Señor. Sé tú protegiendo y guardando a todos, bendiciendo a todos, mi Señor, dándoles la inteligencia a cada uno y la sabiduría para que cuando ellos lean la Biblia puedan entender, puedan comprender tu santa palabra, mi Señor. Quita, Señor, todas las trampas malignas, la envidia del diablo, destruye la obra del maligno, rompe las cadenas, rompe ligadura y atadura, Señor. Manda tu poder, manda tu poder, manda el fuego de lo alto, desciende, Señor, fuego de lo alto. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. La honra y la gloria para ti. Bendito y alabado tu nombre. Poderoso es el Señor, poderoso es el Rey que vives y reinas por siglos de los siglos. Aleluya. Poderoso, poderoso Señor omnipotente, poderoso es el Señor. Bendito para siempre, glorioso mi Señor. Alabado tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendito para siempre. Fuego desciende, desciende el poder de lo alto, desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sea llenando a cada uno, llena cada vaso, cada copa, mi Señor, que rebosen del aceite fresco del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Señor, envía tu poder, liberta, dale gozo y alegría a toda persona. Rompe cadenas, liberta. Gracias te damos, Señor. Haz milagros, Señor. Haz señales, mi Señor. Manifiéstate con poder. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder y bendícelo, Señor. Bendice a todos tus hijos. Bendice a todos aquellos que has traído a tu iglesia. Y rompe, Señor, las trampas malignas y la envidia del enemigo contra ellos. Gracias, mi Señor, las alabanzas para ti, la honra, la gloria, mi Señor. Bendito para siempre, alabado tu nombre. Gloria a ti, mi Señor. Gloria te damos. Alabanzas al Rey, aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el Señor, gloria a Dios para siempre. Las alabanzas para nuestro Dios, la honra para nuestro Dios en este día. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer
a ti, Glória Senhor. a ti, Senhor. Aleluya. Aleluia. Louvado e glorificado o nome do nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Muito obrigada, os meus queridos irmãos. Obrigada, meus queridos irmãos. Os amo com todo o meu coração. Sigam em frente e não se esqueçam de ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia com todo o seu coração, com toda a alegria, com muita sinceridade. E busquem ao Senhor. Não se esqueçam nunca do nosso Deus. Nosso Deus está lá em todos os cantos, em todos os lugares onde vocês estejam. Assim que essa é a minha sugestão. Sigam em frente e se alegrem no Senhor. E também para as pessoas do vídeo, continuem em frente também. Leiam a Bíblia e busquem a Deus, que é o mais formoso que o ser humano pode encontrar na sua vida. Ter a Deus no coração. Muito obrigada. Obrigada e Deus os abençoe. E até mais. Até mais. Até a próxima. Obrigada.